Olá, muito boa noite. Agora 21 horas desta quinta-feira. Tá chovendo lá fora. Hoje, dia 8 de 8 de 2019, está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live lá no nosso Facebook, nossa página, no nosso Instagram, no nosso YouTube. É você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 997501414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos vem aí a 0 grau, tudo novo, de 18 a 20 de novembro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitores com a central de alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br e Sebratel, global como a internet, Wilson Pacheco, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Buenas, tia. Buenas, boa noite a todos, boa noite a essa bancada, que muito me dá prazer de dividir essa mesa com vocês aqui. Eu gostaria de... Conhecia a turma das quintas? Sim. Nunca de quinta, das quintas. Essa turma aqui. Essa turma aqui à minha esquerda. Já conhecia a todos. Não, eles participaram por centenas de programas juntos. É verdade. Essa informação eu não tinha. Então, quando eles estiverem num cantinho falando alguma coisa que tu acha que pode ser de ti, pode ser de ti. Provavelmente eles será. São muito entrosados. Será? Entendi. Não que eles precisam estar aqui para Então deveríamos ter feito uma divisão de espaços. Eu achei estranho quando as coisas se conformaram. Não agimos taticamente. A conexão mental está forte. Quando eu falei que eu cheguei por último, assentei na janela, agora vocês entenderam. Wilson Pacheco. Eu gostaria de começar prestando uma homenagem singela a um grande ser humano que nos deixou, infelizmente, o Dr. Josué Scherrer. Gostaria também. Infelizmente, né? Ele é um grande ser humano, um grande médico. Ele foi médico da minha filha e da Isadora por muitos e muitos anos e tenho certeza que foi médico também de centenas e centenas de crianças nessa cidade. Infelizmente, nós perdemos o Dr. Josué. É uma pena, mas meus sentimentos para a família dele e meu respeito. Eu digo mesmo também que o Dr. Josué Scherrer foi o pediatra dos meus 2 filhos, da Cecília e do Micael, um médico extremamente humano, um médico que não visava o lucro, né? E eu tive... Muito disponível sempre, excelente pediatra, tenho gratas recordações dele, das conversas com ele, que foram além, às vezes, né, da conversa simplesmente entre médico e mãe de pacientes, né? Sim. E uma sensibilidade muito grande, uma perda enorme para a gente mesmo, Josué. Eu tenho 2 anos que eu voltei para Novo Hamburgo e acho que mais ou menos há 1 ano atrás eu tive a felicidade de encontrar com ele no supermercado, no Bourbon ali, e conversamos por 10 ou 15 minutos. Continuava a mesma pessoa, agradável, simpática e muito humana de sempre, como ele sempre foi, né? E assinamos com o relator aí, tá, Wilson? Ótimo, eu fico muito contente com isso. E a outra notícia para iniciar o programa também é que hoje, 8 de 8 de 2019, completam-se 50 anos daquela foto icônica dos Beatles, né, atravessando a Abbey Road, que roda o mundo até hoje essa foto, uma coisa muito icônica, né? Já fez uma foto lá, Wilson? Não. Mas então tu não foi a Londres? Não, fui a Londres mais de uma vez, mas acontece que a maior parte das viagens que eu fiz na vida foram todas a trabalho. Então a parte turística ficava sempre relegada a segundo ou terceiro plano. Então, em Londres, eu tive lá acho que 2 ou 3 vezes, não lembro agora mais também,
Mas todas elas visitas pontuais a clientes, a empresas, e não deu tempo de... Isso é tipo ir a Roma e não ver o Papa. Mais ou menos. Ou né? a Paris e não subir a ir Torre ir Eiffel, à sei Torre- lá. a Torre Eiffel eu passei em frente só. E a A Torre Eiffel Gramado. estava fechado ano passado, não deu para subir. E a Gramado e não ir no Lago Negro, por exemplo. verdade. Só porque é a única coisa que não paga em Gramado. Quando, também. quando eu estive na Europa algumas vezes, eu tentei ir no mercado europeu, né, no mercado comum, mas estava sempre fechado o dia que... Eu nunca peguei ele num dia aberto, então, paciência. Seria como ir a Novo Hamburgo e não ir aonde, César Silva? Muito boa noite. Boa noite, não vinha Vale TV. Opa! Marcou Novo pontos Hamburgo não vinha agora. Vale 1 TV. a 0 pra ti. Dobrou Eu o sa- tava renovado, tá? Dobrou o trouxe o- salário nesse eu instante. trouxe Eu trouxe Dobrou o o salário. presidente da Bimem aqui na Vale TV. Né? Eu acho que a gente tem que defender o que é nosso. Primeiro, boa noite e agradecer aos parceiros e dizer que o seu Josué Scherer foi o meu pediatra quando eu nasci. Né? Então, conversava sempre com o Josué, com a esposa dele, enfim. Eu não sabia que ele foi médico há tanto tempo assim. Sim, faz tempo. Muito. Pois é, me Isso surpreendeu ainda era agora. quase na outra era. Mas a surpreendeu. vantagem é que a gente nasceu Ele no fala século dos vídeos, passado. ele veio dizer Passado, que mas foi é pediatra Impressionante dele. como eu vi gente relatando. O meu foi o Stoffel, o O vizinho meu também do foi teu, do meu pai. Do teu pai ali, O né? meu foi Egon Stoffel. Seu Ego Stoffel Sim. foi meu pediatra. Exatamente, Ô, César, Egon eu Stoffel. não sabia, eu fiquei emocionado pela quantidade de pessoas que disseram assim, foi pediatra do meu filho e meu também. É, isso é legal. Quantidade. Ah, isso é Interessante, bem isso é legal. Isso é possível muito mesmo. legal. Mas assim, uma curiosidade. Quando eu nasci, ele recém tinha se formado. Foi em 1973. Eu ia dizer um pouco menos, né? Mas é 73. Mas foi quando ele recém tinha se formado, enfim. Sim. E a gente tem perdido muita gente importante na nossa região nos últimos tempos. Enfim, agosto é um mês sempre difícil, né? Para essa situação. Mas eu queria deixar uma pauta aqui importante, deixar o convite, que na quinta-feira que vem, eu, o Chico Ferraz e Fernando Tepacê, nós vamos estar no CDL de Novo Hamburgo, com a palestra Amanhã é Agora, Evolui e Seja um Vendedor Sol. O objetivo desse trabalho é nós trazermos uma evolução para o varejo, principalmente para os donos de negócio e para os vendedores ou funcionários profissionais liberais. Então, aproveite, ainda temos ingressos, estão chegando ao final desses ingressos. E um detalhe, vai ter uma peça de teatro encolacrada durante todas as 3 palestras que vão acontecer. Isso é uma novidade, viu, minha amiga Karina Moraes? Vocês pensaram em convidar uma 4ª pessoa para compor essa turma aí? Já tem. Só para tecnicamente parecer uma quadrilha realmente daí, né? Não, mas já tem. Porque É a de menina fato que faz a né? peça. Ah, A menina tem o trio, Maravilha. evidentemente que é uma quadrilha do bem, né? Ah, sempre. Mas tinha que ter uma mulher no meio para resolver o assunto. Que é a Bem, artista pra que botar vai ordem fazer. na casa, Claro. principalmente. Sim, mas a gente tem que respeitar a hierarquia, né, amigo? Bem-vindo ao time, César. Muito boa noite, Karina Moraes. Boa noite essa bancada especial. E hoje trazendo de volta aqui um companheiro de primeira das quintas, né? Primeira. Das quintas, não de quinta. Não, Deixa das bem quintas. claro isso. Não, é muito legal estar aqui. E essa semana também a gente teve a estreia, falando em artistas, né, César? A gente teve a estreia da exposição, né, a abertura da vernissagem da exposição da Ariadne Decker, Happy Hour, ali na Opa. Casa das Artes, né? Então, assim, é uma semana realmente que a gente tem bastante coisa interessante para comemorar em relação à arte aqui em Novo Hamburgo. Tá andando bem, né? Tu foste ver a exposição do Lenco na Casa CDL. Não consegui. Tu já viu o trabalho dele? O Lenco, sim. Karina Moraes, eu não Eu conhecia sou Karina Moraes. estarrecedor, Coisa né? incrível o trabalho desse rapaz. É demais mesmo. Já conheci. Jovem, né? Imagina esse Eu cara quando acompanho ele tiver, através das né? mídias, assim, sabe? Tudo que os artistas, assim, normalmente eu acompanho, né? Coisa incrível. Eu fiquei... E eu, esses perplexo. dias, vi uma... Até eu queria dar aqui um toquezinho. Eu vi esses dias... acho que foi no Arte 1, naquele canal de arte, que eu gosto de olhar bastante, porque eu fiz no passado, né? Belas Artes também. Ela abriu o IBA, Instituto de Belas Artes, que há 50 anos atrás virou a Fevale. Não. Eu fui da turma lá, de uma das 59, eu últimas... acho que é o IBA, 57. De uma das últimas turmas como Belas Artes, que hoje é Artes Visuais na Fevale, né? No Campus 1, lá, uma série de professores que hoje eu encontro com muita alegria, inclusive trabalho com o professor Telmo Silva, né? Inclusive trabalho com ele agora na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele foi meu professor também, de Psicologia da Arte. E esses dias eu vi no Arte 1 uma ideia que me deu assim, mas isso aqui em Hamburgo Velho seria legal.
porque Hamburgo Velho poderia ser não só da arte, mas do design também, né? Ser um polo não só de arte, mas também do design contemporâneo. Então tem aquele choque bem-vindo de gerações ali, que tem um antigo em Hamburgo Velho e tem também a arte contemporânea ali, né? E eu vi no Arte 1 uma ideia, que agora eu não me lembro a cidade, era uma cidade pequena do interior da Europa, em que eles usaram ponto cruz feito em telas, sabe, telas tipo que tu bota na tua De casa. tear? Não. Não, sabe, tipo tela de galinheiro? Tela. Não tenho E muita feito em experiência com isso, ponto mas eu cruz, não, feito ponto cruz, com uma corda bem grossa e colorida, e feito pelas senhorinhas, assim, com a ajuda dos jovens, uma atividade intergeracional, digamos assim. E aquilo ficava nas fachadas por determinado tempo, e com o tempo aquilo vai se desgastando, vai perdendo a cor, eles trocavam esse trabalho. Então, um trabalho artesanal que vira uma escultura, que vira outra coisa, e que fez aquela cidade virar um ponto turístico, né? Não recordo qual é a Não estou me Tem que recordando recordar qual é agora. o- Eu vou pegar direitinho e vou trazer aqui. Mas esse tipo de ideia assim que a gente não precisar mexer na fachada antiga, mas tu colocar provisoriamente uma instalação, tá, nas fachadas, por exemplo, de Hamburgo Velho, é uma ideia, né? Poderiam ser outras técnicas, enfim, diversas técnicas. Inclusive, eles mostraram também um artista jovem que reproduz em fachadas ou ruínas. Sabe aqueles muros em ruína? Ele reproduz a arte de artistas conhecidos, assim, pintando quadrinhos pequenos que as pessoas se aproximam. Ah, mas aqui tem um quadro aqui de um artista que eu já vi. Sabe? A reprodução Outra boa ideia. é uma boa ideia, não é? Aproveitar. Tu trouxe fã-clube hoje? Oi? Trouxe fã-clube para audiência hoje? Não sei. Não sabia. João Luiz F. da Silva, abração para Karina. Ah, O Preto, o Preto. o nosso novo secretário Secretário de Esporte e de Lazer. Novo Hamburgo. Obrigado pelo carinho da tua audiência, Oh, Preto. querido, sempre né? muito bem-vindo Preto, na nossa ó. Vale TV e na nossa audiência. Abração pra ti. Também abraço pro Jorginho também, esse querido. Jorginho é outro queridão. Né? Jorginho Schmidt. Muito boa noite, de volta então. O pessoal fica sentindo a tua falta. Marcelo. Eu acho sobretudo a Karina que tá meio desazada, assim. Fiquei. A turminha, a galera, era o Evandro Kaufel-Schmidt, Isso. o Remy Scheffler, a Isso. Karina e o Marcelo. Marcelo, muito bem-vindo. Obrigado, boa noite à nossa bancada, Rodrigo, Karina, querida. Muito bem, revindo. É um prazer estar aqui de novo, né? Obrigado ao nosso público que está do outro lado. Engraçado, né? Hoje de manhã eu acordei, comentei com o Rodrigo me disse, hein? Eu acordei hoje, mas né, de noite eu vou na TV. Mas eu não vou ligar para o Rodrigo. Né? Deixa lá, é só uma sensação. Aí no meio da tarde me liga o Rodrigo. Ô, Marcelo, tal, quer vir hoje de noite? Não, eu já sabia que ia. Diz assim, como assim? Como assim tu já sabia? Então, sei lá, né? Aquelas histórias de intuição, aqui estou. É um prazer sempre estar aqui O Marcelo, desde que ganhou meia hora só para ele na TV, o Wilson nos largou. Ficou Sim, agora tem a impossível. meia hora dele. Ficou impossível. Sim. Só ele quer falar agora. Não. Essa semana eu já tive 3 vezes aqui. Vida consciente. Como é que tá esse projeto aí, Marcelo? Tá lindo, tá? É um projeto que cada vez está se... 60 e quantos programas? Então, com 62, eu acho, já. Que beleza. E cada vez a gente vai inventando coisa nova. Agora, alguns tempos atrás, me botaram eu como entrevistado, não como entrevistador. Então, semana que vem a gente deve estar gravando mais um, onde a Samantha Mello, uma amiga, me colocou na parede. Não, mas peraí, tu já entrevistou por 50 vezes o pessoal e tu nunca contou quem tu é. Eu disse, não, mas essa parte não precisa contar tanto, né? Eu disse, não. Tu já está aqui há 2 anos, o pessoal merece te conhecer melhor. Né? Coincidência que o Rodrigo disse a mesma coisa essa semana. Então, a gente está mesclando agora. Conversa de peso ele já fez. Já. Já Ó, fiz, óbvio, fiz né? No Ó. início.
O Marcelo foi um Então, cara que veio para Novo Hamburgo muito por conta da Vale TV, Wilson. Ah, é? Morava em Porto Alegre. é verdade. Queria uma vida mais tranquila, estava escolhendo o lugar onde viver. Hoje escolhe- mora na Lomba Grande. Ah, Escolheu um lugar Lomba Grande, perfeito, né? Lomba Grande. né? Não, e não só por causa da TV, por causa do Rodrigo, né? E por dois motivos ainda. Um, na época eu morava em Porto Alegre e fazia a Estação Hamburgo. Então eu vinha para fazer a Estação Ficou Hamburgo e um bom voltava tempo para lá. fazendo isso. Né? Bastante tempo. E aí caí na conversa do Rodrigo dizendo, não, tu é bom, inclusive, para fazer um programa. Tu aí há um ano Caiu na tá um ano conversa. o povo tentando acreditar nisso, né? Ah, Ele É conseguiu ótimo, me né? trazer para a Vale TV, trazer para o programa e ir para Novo Hamburgo. não, mas o Estação Hamburgo ficou um pouco desazado, desamparado. E eu acho que tem alguma coisa a ver com tuas amigas, Com as minhas amigas. as abelhas. Também. 30 caixas de abelha, Marcelo. Meia tonelada. Meia tonelada. Meia já tonelada temos. já foi extraída nesse. Vamos ver. Aí e o Rodrigo me cobrando aqui que... Eu ainda não experimentei o mel Não, dele. tá aí, o tá no mel ca- do Marcelo eu tá não no- quero. tá no mel Ah, das bom, então. abelhas do Marcelo. Não, e olha... Eu curioso. Eu tô começando a ficar assustado, Não. porque, sabe, eu tive uma intuição que o Rodrigo ia me ligar. Agora experimentar o mel do Marcelo. Eu tô adorando. Sabe, eu tô Eu tô começando- adorando eu tô- isso. todo um Eu tô achando Cheio que essa de sensibilidade. inconveniências, Não, Caso antigo, a gente essa não sensibilidade sabe. masculina Amor-direitos, eu Marcelo. acho bem interessante. Mas Eu- uma coisa só para Simone Stephen, aproveitar... olha a Simone Stephen. Só para aproveitar e falar do mel, uma coisa interessante. Quem toca o mel lá em do meu casa mel, é a minha esposa, né? Eu comecei... Como todo Não, não empre- precisa dizer nada pra ele. como Tem to- esposa, não como importa to- isso. como todo empresário, né? Todo É muito empresário... bem-vindo, independente de quem tu é e como tu é. Todo Marcelo. empresário, tu vai lá, tu dá a ideia, tu participa, eu fiz o curso junto, nós fizemos todo o curso, eu coloquei ela, então ela continua trabalhando e eu só dou apoio quando sou recurso solicitado, né? E agora ela me coloca para vender. E ficou interessante, a Karina conhece a minha esposa, a Melissa, tu também conhece. Então a gente estava na história, pô, qual é o nome? Como é que eu vou botar nome? E aí ficou Mel Mosman. Então, Melissa, Mel, Mosman, sobrenome, pá, carimbado, Mel Mosman. Então, Bem melhor se fosse Marcelo. não. Só pra me redimir aqui, Wilson. Não, então foi Nada contra também, por tudo isso, certo. Agora, eu por acho isso que eu quis dar uma remendadinha para não ficar feio. Eu entendeu? acho que essa é a Mel principal Mosman, missão não é o meu dele, nome. viu? Porque a apicultura é a importância das abelhas, né? Hoje, tu certamente tem muito a dizer sobre isso, né? Mas no equilíbrio É ambiental. uma judiaria o que a gente tem Quantas visto, né? abelhas morreram desde o início do ano? Dentro da gente... Não, ali- não. No Rio Grande do Sul, 500 milhões É, de... tá um- Ah, mas não, é um de- absurdo. É um absurdo. Mas Mas tem isso- 50, 500 milhões. Mas isso E é o um problema. equilíbrio, Não sei o quem equilíbrio contou isso. ambiental Isso é um depende problema que das está afetando o abelhas. mundo todo, né? Inteiro. Eu tenho colegas, a gente faz parte da Associação Hamburguesa e também da Associação Gaúcha. Eu tenho colegas que perderam mil caixas. Só para ter uma ideia, numa caixa de abelha inicial, tá? Não com alta produção, quando é uma caixa inicial, a gente tem mais ou menos 30 mil abelhas. Tá? Uma caixa com produção, tá? Quando ele está na alta, já produzindo, tem 60 mil abelhas. Eu tenho amigos meus que perderam 1000 caixas num ano. Nossa. Em torno, lá para o lado de São Borja, um pouco mais para lá para o lado soja, lá. Se perdeu 1000 caixas. Só com um ponto de referência, é um absurdo. É um absurdo chegar. E a gente tem visto isso, eu mesmo perdi algumas caixas aí esse ano. Então, é uma pena aí o que está acontecendo e tomara que não siga nessa Nessa- decisão. Olha o Nessa fã-clube da moda. Karina aqui, ó. Ney Sarmento, Rodrigão, Olha. um beijão pra Karina e abraço pro amigo César também. Obrigado, Olha, doutor. essa Ney Sarmento. abração. Abração, hein? Antes que Doutor você Ney. comece a puxar pelas pautas. Não, eu acho que esse assunto eu gostaria também de fazer uma fala. Não, então, por seguir favor, nele. continua, não. Não, eu ia colaborar e puxar a provocação. Recentemente eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista com a nossa secretária estadual do Trabalho e Ação Social, mas que também está preparando para ter um braço dentro da secretaria dela voltado para o meio ambiente, especialmente para o trato animal, para o zelo, para o cuidado animal, que é a pauta de vida dela, desde quando ela é cidadã moradora da Lomba Grande, na sua tenridade, desde o seu nascimento, enfim. E a secretária Regina Becker me comentou a forma como o governador tratou essa questão dos agrotóxicos, né, da quantidade grande, independente da quantidade de liberação deste ano. Essa pauta ela é antiga, né, e a gente sabe o quanto ela é ferina para o meio ambiente.
in natura, né? A questão dos alimentos, a discussão de lavar, de cuidar, enfim. Não é essa a nossa pauta, né, moço? Agora, a forma como o governador tratou isso, puxando para a mesma mesa de conversa os apicultores, as pessoas que vivem desse mercado, desse mundo, e o agronegócio, e os produtores rurais da região de Bagé, que é uma região que está conflagrada dentro dessa discussão. Já começa aqui em cima, Encruzilhada do Sul, até lá embaixo, até lá em Bagé. Só dando 2 informações, se criou um comitê já, há 2 Então, semanas atrás. construíram uma forma de, olha, o dia que tem muito vento, não faz nada, não borrifa. Não então pode. se criou um comitê já Então, com como a gente pode andar junto? Já com os apicultores. E a apicultura para o estado de Santa Catarina está entre os top 5 de importância financeira. Imagina. Então, hoje, o que a gente tem, e a gente estava até comentando sobre a questão da demanda, que a gente não consegue suprir, a gente tem hoje necessidade ou uma demanda reprimida para a China, para a Alemanha, para Estados Unidos, que são grandes consumidores de mel. A gente tem capacidade de aumentar assim, absurdamente esse mercado. É um mercado extremamente consciente. Então, hoje a gente tem, eu participo efetivamente dentro dessas associações e mais alguns grupos aqui dentro do Estado. O apicultor, por natureza, ele é um ser apaixonado pelo que faz, é um ser apaixonado pela natureza, até porque dele depende, pelo trato natural, depende a vida, né, vamos dizer, e a produção até da própria abelha. Então, é interessante que, né, dentro do conceito, até ali dentro de Lomba Grande, que tem um ecossistema grande ali de pequenos latifúndios, de uma parte de equinos e tal, mas como este público, ele é um público fiel, cativo, cuidadoso, é quase um vício, né? Quase que o apicultor cuidando das suas abelhas, né? A gente comenta, por exemplo, a minha esposa faz isso a cada 1, 2 semanas, a gente faz isso lá em casa, a gente alimenta as abelhas com mel, um xarope de mel com água e tal, para que no inverno não passe fome, porque a gente tem uma região aqui não tão arborizada e fria. Então, não tem floração nesse período. Não tem floração, né? Logo, exatamente no buraco ali da floração, então a gente acaba alimentando para não ter uma mortandade grande e depois elas terem que voltar a todo esse processo. Então tem todo esse cuidado. Tem uma turma em São Leopoldo, ali na escola agropecuária, que se mantém turmas e turmas a custo zero, formando, estruturando e mantendo um grupo que cada vez mais é crescente, não só na criação, mas também como uma forma de renda, né? Porque hoje o que a gente vê são muitas pessoas que elas conseguem hoje pegar, produzir e vender, né? E a gente tem aqui no município de Novo Hamburgo, a gente tem uma associação que produz a próprio rótulo, tu embala todo na associação, tu faz todo o processamento e ele tem o rótulo lá de sim, ou seja, ele vende aqui. Se a gente for olhar para São Leopoldo, para Ivoti, já tem CIF, eu posso vender no estado inteiro e agora está saindo como produto de rótulo artesanal. E com uma das medidas de burocratização, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro, em breve, com isso que tu já tens, tu vai poder vender para o Brasil inteiro. Exatamente. Sim. Que é o módulo arte, né? O rótulo arte. E eu gostaria até de comentar uma coisinha rápida aqui. Esses dias eu vi uma embalagem feita até... Eu não sei como é que ela foi tratada, mas, enfim. É uma embalagem para te colocar as frutas, tu preservar, e tinha cera da abelha também usada para tu preservar as frutas, para te não precisar usar sacolas plásticas quando for no mercado, não sei o que, as frutas durarem mais. É fantástico, está no Instagram, eu vou mandar para ti também, pelo direct, lá eu te mando. Mas quem cria abelha, apicultor, não vende o favo, né? Não gosta desse negócio de vender favo, né, Marcelo?
Preserva ao máximo. A gente faz, para não dizer que a gente tem Mas uns modelos que tu compra já pronto para produzir dentro do favo. Nossa produção é mínima de favo só, tipo assim, para algumas pessoas que gostam muito, eu diria que a gente produz, sei lá, Uma delícia. 20, 50, 200, sei lá, 100 favos ano. Mas estou dizendo assim, embalagens, né, que são sustentáveis, né? Sim. Que tu reaproveita. Marcelo, Simone está na nossa audiência, está dizendo que o Marcelo está tocando no cabo do Mickey. Tipo, chorei ele aqui lá de casa. Ó. O Marcos Fábio Copete está na audiência, Karina Moraes, Mas puxando a minha olha- orelha, está dizendo ingrato. Tu não me chamou. Era Paulo Daniel, Fernando Marcos Fábio Copete. Não, eu acho que ele está falando da Sim, bancada não, da Ah, estação. não, ele peraí. fez referência, Ô, é verdade, Copete, verdade, mas é eu acho verdade. que isso é anterior ao que a gente está falando. É anterior. Porque nós, né? nós ficamos um ano com a com nossa estação Hamburgo durante segundas e quartas. E aí, normalmente, segundas-feiras era o dia que estava sapatota aqui, ou na quarta-feira. E aí foram todos os dias da semana que efetivamente a gente pôde. Copete é a figura, né? O César. Pois não. Não, o Wilson queria comentar ainda a questão do mel? Não é o do mel. Foi um insight a partir do mel. um outro mel. Não, é outro assunto. É outro Ah, mel. tá bem. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário Por favor. sobre o programa de ontem. Por favor. Eu assisti o programa todo, como eu tenho feito frequentemente, e ontem o programa foi muito bom, muito interessante. Gostei demais, a bancada de ontem foi excelente, e o viés que eu quero ressaltar aqui, que eu percebi, é o seguinte: você tinha na mesa aqui ontem dois vetores importantes da sociedade. Você tinha a academia e você tinha o empresário. As duas visões. E os dois, de uma maneira discreta, falando sobre política de uma maneira muito discreta, ressaltando a expectativa que eles têm que o Estado venha a ser enxugado, desburocratizado, para que realmente o empreendedorismo possa florescer cada vez mais. Então, eu achei muito interessante o programa de ontem e eu espero que você convide essas pessoas novamente várias vezes, porque uma qualidade excepcional na conversa de ontem. Eu fiquei muito feliz de assistir o programa. Foi muito bom. Para mim foi um marco esse programa de ontem. Eu estava mesmo comentando antes, falar de inovação é sempre um prazer. E o programa de ontem trouxe uma ex-secretária de Estado, que hoje gerencia um dos maiores parques tecnológicos, né? Trouxe a representante de inovação da Fevale também, que gerencia vários parques tecnológicos, e trouxe duas pessoas de entidades empresariais ligadas à indústria, ao comércio, serviço e à tecnologia. Sim. Então, assim, a pluralidade e a demonstração que o nosso Vale já está numa outra onda muito interessante, e que a gente vem ressaltando isso toda semana, mostra que a gente precisa, quem não conhece, gente, vá aos parques tecnológicos, vá às universidades, converse. Hoje a Secretaria de Tecnologia ela tem um PhD na sua gestão, que é o LAMP, excelente. É uma autoridade. É uma autoridade no setor. E foi feito um pacto no Rio Grande do Sul, enfim, interessante. E, assim, os planos de inovação para o Rio Grande do Sul são muito bons. E um dos pontos que eu queria ressaltar de ontem, assim, já que tu comentaste de ontem, foi a questão que a Suzana deixou na palavra final. Eu já tinha ouvido essa ênfase lá em São Leopoldo. Eu fui naquele almoço com os três secretários, o Kleber Prodanov, a Suzana e o Lambe estavam presentes, né? Até tiraram uma foto depois no final. A Suzana disse educação de qualidade no final, né? Ou seja, qualquer país que deseje ter uma tecnologia e baseada nas pessoas, como foi o caso da Coreia, que é o que tinha, pessoas, né? E fez essa transformação. Por mais digital que a transformação seja, ela primeiramente começa com as pessoas. Evidente. Com as pessoas. Então, se tem uma malha de educação forte, e eu sou professor também, a gente acaba ficando muito feliz com esse tipo de iniciativa que foi feita na Vale TV. Por isso que eu quero te parabenizar de novo, Rodrigo, porque além do programa e das pessoas, a forma como tu conduziste o programa.
porque tu conseguiste tirar, eu acho que as melhores coisas daquelas pessoas para poder deixar claro para a opinião pública que existe um mundo além do muro, que existe um mundo além do nosso mundinho, né? Então, de novo, é só ir na Fevale, é só na Unicinos e nos polos de tecnologia que você vai ver em loco as coisas acontecendo. Casualmente, eu estive no Hub One hoje, de tarde, tratando de uma parceria com a ExoHub aqui no estado. E é impressionante a rapidez de decisão, a visão e, principalmente, a conectividade que há entre as relações que se tem dentro do Hub e fora do Hub. Verdade. É muito rápido, as coisas realmente acontecem, Né? E são pessoas extremamente qualificadas. Então, assim, de novo, a educação como base de uma mudança de tecnologia, de inovação para tudo, né? Começa com a abelha, começa com o STF, que você falou antes, começa com todos os atores da sociedade trazendo Cultura. uma série de benefícios. E essas leis que estão vindo agora, eu acho que é fundamental o presidente estar fazendo isso, mas eu acho que essas leis elas já deviam ter existido desde o começo. Porque toda uma questão ideológica que foi trazida para isso não acontecer travou o desenvolvimento do país muito tempo. A gente ficou discutindo direita e esquerda um tempo inteiro e o Brasil empreendedor ali acontecendo, a coisa travada e, olha, isso já deveria ter acontecido quando, lá do início da redemocratização, enfim. Em 88. Mas aconteceu agora. Sim. A gente está antes tarde do que nunca, mas tem muito caminho pela frente. A gente também não pode se iludir, porque nós temos a reforma da Previdência entrando no Senado Federal. Hoje, o presidente do Senado fez uma festa para isso, dizendo que a responsabilidade agora é do Senado. Ótimo, que se resolva a questão. E já temos a reforma tributária. Eu quero ver quando é que vai acontecer o pacote anticrime e principalmente a reforma política. Ah, reforma política. Ou seja, de novo, lógico, a Previdência precisa, a reforma tributária precisa, mas nós precisamos fazer uma ampla reforma política também no nosso país, porque todo esse sistema centrista que existe, ele está em descompasso com a velocidade da sociedade. Mas, César, a mãe de todas as reformas é a reforma tributária. Também. Eu não tenho dúvida que o que Também. mais tranca esse país é a quantidade de burocracia que a gente vive. Mas eu acho que nós só temos essa burocracia, esse contexto, porque o povo não tem educação. Mas aí É nós um temos contexto- 50 anos, é um a Coreia contexto- fez o que ela pôde com 50 anos, está aí, né? E acho que esse paralelo é muito bom. Vai ao ar, eu acho que amanhã, a entrevista com o Luiz Felipe Maldaner, Ele é muito bom. que foi o diretor de Tecnocinos por muito tempo, Foi. que foi o cara que iniciou lá no início dos anos 2000, a partir de um livro que ele escreveu, Sim. de passagem, sobre esse crescimento da Coreia. Ele abriu o Banco do Brasil lá para negócios, que o brasileiro ficou 3 anos morando lá na Coreia, né? Muito amigo. Fazendo isso. Agora, para mim fica muito claro, assim, em 1960, o nosso PIB per capita, 400 e poucos dólares, o dele $100. Nós com uma infinidade de recursos materiais e eles Nada. um pouquinho melhor que o Japão, assim, né? Mas não muito mais recursos também. Só pedra e para nascer um tem que cair um no mar, né? Como falam do Japão também. Assim era a Coreia do Sul. 50 anos depois, ou trazendo para os dias de hoje, né? O nosso PIB é 13, 14, 15 mil dólares per capita. E o deles mais de 30 mil dólares, empresas gigantescas mundiais, né? Uma Samsung, que é uma marca que Eu acho que a gente está que atrasado. construiu o Burj Khalifa, que construiu Acho que a gente faz perdeu o celulares trem mais por 30 evoluídos, né? anos. É, A gente por aí. perdeu o trem por 30 anos. Então, tudo É que a gente bondade fizer... tua, eu levo para essa não, conta sempre o regime não, militar, Não, sempre. tá, tu botou... Tá. Mas Não, Tá, é mas o tudo regime bem. militar Foi teve um uma atraso. ditadura, e foi uma atraso. ditadura. Não, tudo bem, mas eu quero só dizer o seguinte, Nós não a podemos gente perdeu o esquecer que trem antes por teve 30 ditadura. anos, tá? Mas agora em diante a gente... Vamos fazer o seguinte, a gente perdeu o trem por entre 30 e 40 anos. O Paulo Guedes fala dos 40 anos, por exemplo. Ele 30 traz e junto 40 Geisel anos. e- Tá, tudo bem. Perdemos o trem por 30 e 40 Figueiredo. anos. Mas nós Pelo agora menos. não podemos deixar de pensar daqui a 30, 40 anos, hoje. Já começou, né? Os Entendeu? próximos já começaram. Agora, já que perdemos, agora não podemos Mas mais essa- nos dar mais ao uma, luxo mais uma questão da reforma tributária. de trabalhar pelo hoje. E temos que sempre pensar Uma no questão- futuro daqui a 30 e 40 anos. Uma questão da reforma tributária que você puxou, eu queria lembrar uma coisa. Tá? Em 2007, eu participei do Conselho de Comércio da CI.
Eu era conselheiro lá, na época o vice-presidente era o Natalino Conce, que atualmente é novamente vice-presidente da ACI. O que acontece? Nós fizemos, junto com a Aclame, na época, o Dia da Liberdade dos Impostos. Né? E eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a equipe, aquela época, enfim. E, à época, a presidente da ACI era a Fátima Daut, né? Na época, que hoje é prefeita da cidade de Novo Hamburgo. Né? Naquela época, a gente já falava da educação e conscientização tributária. Tá? Por que eu enfatizei a questão da educação? Qual é o brasileiro que sabe que a carga tributária está inserida dentro de todos os produtos? Hoje, 10 anos depois dos primeiros movimentos, a gente começa a entender essa situação. Sim. Por isso que eu falo da educação. Se a gente tivesse esse tipo de informação antes, não que a reforma tributária não seja a base de muita coisa, Rodrigo, eu concordo com você. Mas ela é consequência de uma falta de esclarecimento do povo que interessava, inclusive, ao regime ditatorial antes da estruturação você falou desculpa, perdi a frase, do regime militar. Então nós não podemos esquecer que Getúlio Vargas também foi ditador. Sim, nós não podemos esquecer isso. Então, o que acontece? Naquela época... Aquela a gente contradição, né? Que criou as leis trabalhistas, mas depois, no segundo mandato, se tornou um grande ditador. Então, assim, a gente tem que entender que o Brasil foi colonizado. Segundo momento do primeiro Começa por aí. Segundo momento do primeiro mandato. O Brasil foi colonizado, começa por aí. A gente tem muito potencial. Agora, a reforma tributária do jeito que ela vai vir, eu me preocupo bastante, não por o que está sendo feito agora, mas como ela vai se desenrolar, como aconteceu com a reforma da Previdência. Tá? César, mas eu ela tem que acontecer. Estudei em escola pública estadual. Me lembro como se fosse antes. Professora Rejane corre na terceira série, volta e meia na audiência do nosso programa. Estadual. Terceira série do primeiro grau. Na época era primeiro grau ainda. 25, Podia ser do... Como é que era Eu sou antes do de ser primeiro grau também. Eu sou Primeiro do primário grau. e ginásio. Então, podia ser Olá. do primário. Então eu sou na época do primeiro grau. Eu sou do primário e do ginásio. Primeiro grau, segundo Eu grau. achava engraçado quando falavam isso. Bom, eu me lembro da metáfora dela com o nosso lápis de escrever, com o lápis comum, dizendo aqui o que a gente paga aqui, eu não me lembro se ela usou parte e tal. Sempre que a gente vai numa livraria ou comprar o pão, alguma coisa, a gente tem que pedir nota fiscal. Porque aqui está o valor que a gente está pagando de impostos. Então, talvez não fosse organizado, como às vezes a gente tem Era local. uma disciplina que é uma aula por ano, eu acho, nas Educação escolas municipais financeira. de Novo Hamburgo, Era local. Né? Educação financeira a gente tinha mesmo. Isso é uma Santa coisa. Catarina também Isso é tinha uma professores que coisa davam educação financeira. decorrente de uma reforma tributária e não da educação em si. E a reforma tributária vai dar educação, porque a partir do momento que você tem um recibo de uma compra, como nos Estados Unidos, que ali diz sales tax, a taxa de venda. Então, peraí, eu estou pagando 8%. Mas hoje tem isso, né? Não, mas ainda... Hoje tem, tu vai no restaurante. É recente. É recente. recente. Então, isso leva Essa lei federal, Tem né? tem um- da última, na camada de cima aqui, né? Em cascata para baixo. Não. É, exatamente. tem tem um daquele tempo de momento ali. maturação para as pessoas... Tem o Mas peraí, faturamento ali, né? tudo isso... Não diz por quê? ali, 87% do cigarro que você está fumando aí é imposto. É imposto. Começando pela gasolina. Né? A Gasolina, gasolina 70 e poucos por a cento. questão, É, a o questão carro. da reforma tributária, o que eu acho que a gente tem de risco, não é a reforma tributária, é a maturidade que a gente tem dos estados. Da relação Estado, município e federação. Então, já se teve isso, eu me lembro na minha época como empresário de TI, que a gente tinha, se não me engano, era 17%, 18% de imposto de serviço. Aqui no Sul, a gente tinha isenção. Então, eu me lembro que eu tinha empresa aqui, quando abria a filial em São Paulo, lá tu não tinha isenção. E é um absurdo, 17% é um absurdo. Então, hoje, tu fazer uma política, não precisamos ir longe, vamos pegar a própria Ford, né? A história da Ford quando veio, ficou e tal. Então, essa questão toda que a gente tem, se não tiver um trabalho muito bem feito, que sincronize tudo, a gente vai ter uma reforma tributária no governo federal e sei lá o que chega no município, por exemplo. Né? Então, esse é o grande risco. Que tem que ter feito, tem que ser feito. Sim. Mas como que essa malha toda converge aqui em conjunto, né? A gente não tem uma maturidade de uma estrutura americana, por exemplo, né? Que são estruturas totalmente independentes. Um município ele é quase que independente do Estado, que é quase independente da federação.
Aqui eu tiro o dinheiro daqui e coloco sabe Deus onde. Ele vai e volta. Né? Quando volta, E quando né? volta? E Quando quanto volta. que volta? Então... Quando não tem que esticar o chapéuzinho, vai pedir Mas de sempre volta são o os dinheiro. interesses, né, Marcelo? A gente já teve Não, isso concordo, lá. mas por isso que eu estou dizendo. Nós tivemos o Código Penal de cada Paulo estado gosta, antes de é, 1920, verdade. enfim. Senhores, precisamos fazer um intervalo. Christian Barbosa na audiência dizendo: Karina Moraes, minha parceira. Karina, manda aquele beijão especial, kkkk. Beijo, Christian. Tá aí com a E a gente Isadora agora. Camargos, abraços lá de Minas Gerais. Obrigado pelo carinho da tua audiência. A Isadora não vai passar o Dia dos Pais com o papai? Não. Só no final do ano ela vem pra Tá cá. bem, tá bem. Daí vai trazer ela para nós conhecermos Sim, ela aqui claro, também. claro. A gente precisa conversar, tá, Isadora? Tem algumas coisas que eu preciso te contar. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Que loucura. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta no oferecimento de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado pelos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Valorizem esses nossos apoiadores que permitem que a gente esteja chegando até você nesse momento. O nosso intervalo, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, fez-se justiça a essa bancada quando tirou-se a carga de bater no fio do Marcelo e dado a quem de direito, aqui César A culpa é minha. e o Wilson Meia que estão culpa. aqui batendo no fio e Tava na hora. abalando o Bangu aqui. Tava na hora. Abalou o Bangu, Wilson. Wilson, abalamos o Bangu. A Isadora está aqui dizendo: fiquei curiosa agora. E botou a carinha do macaquinho. Ela quer saber o que tu anda aprontando pelos Eu pelos não pagos. apronto nada. Isadora, Você que está aí Vem cá que a gente vai criando conversar. expectativas. Te espero no final de ano aí pra gente poder conversar. Serás muito bem-vinda aqui. E a gente combina um encontro longe do Wilson para poder conversar sobre tudo que a gente tem que falar. César, eu quero te agradecer as palavras que tu referendaste a respeito do programa de ontem. A gente vem traçando esse debate há bastante tempo, os caminhos para o desenvolvimento econômico da nossa região. Eu tenho a firme convicção de que a gente não precisa abrir mão de alguma coisa, ou precisa que ela deixe de existir para que o restante da vida seja melhor, né? Então,
Evidentemente está muito difícil ser gremista nesse momento, mas não é porque a minha vida está muito ruim, é porque vocês estão muito bem, César. Muito obrigado. Ponto. Estão muito bem. Eu acho que está na hora São da fases. roda subir. A roda sobe, É a desce. gangorra. É um ciclo É a na gangorra. vida. Só que agora nós temos a oportunidade, primeiro, de Copa do Brasil e de Libertadores, né? Então, se isso acontecer duplamente, aí eu não sei o que vai acontecer na prática com toda essa situação. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte a quem ganhar, né? Eu Tem sei. que trabalhar e pronto. É, A não vida muda que nada. segue, A vida não que muda segue. nada. Não dá nada. Vai tomar uma flauta, Mas começa com vamos C e brincar, termina com M. Vamos rir, Lógico. vamos embora. Mas começa com C e termina com M. Chama-se cornetagem. É isso aí. O nível de cornetagem do cornetódromo, ele vai aumentar muito. Mas se não tiver isso, não tem graça. Não. Tem que ter a, Não. tem que ter a Faz parte. brincadeira, a gozação. Não dá nada. tem que Gauchismo. ter, Não dá tem para que ter. sofrer com isso. Assim como eu faço uma defesa de que o mundo é melhor porque tem sempre ponto e contraponto em cada assunto que a gente for discutir. Verdade. E acho que a gente não precisa abrir mão do calçado para ser feliz em outras áreas. Não Eu tem a entendi menor o Isso, dúvida. recado. isso é um ponto interessante da conversa de ontem, Precisa. né? Porque Fica claro isso, né? porque em algum momento alguém mais distraído assistindo ao programa e tudo fala, mas espera aí, eu não estou ligado nesta parte de inovadora, empreendedora, de TI, não sei o que, cadê a corda que eu vou me enforcar? Não, Então. não é isso, né? Os mundos eles acontecem simultaneamente, eles estão correndo juntos, né? Você tem toda uma expectativa de novos negócios, de a economia, como é que fala? 4.0, né? Uma coisa assim, mas a economia de sempre continua andando. Aí vai ter que ter o padeiro, vai ter que ter o açougueiro, não muda. Tem certas coisas que continuam. É o que isso que eu estou falando calça- também, quando eu falo da arte também, da arte contemporânea junto com a tradicional, com o Assim, prédio antigo, como- com a memória. Isso, elas podem A coexistir. memória Exato. fica, gente. Como a pequena mensagem que eu mandei ontem, né? Que o TI está umbilicalmente ligado ao setor de serviços, que é o meu setor. Pelo amor de Deus, se não tivesse a TI, eu já teria me matado há muito tempo. Não, e nós citamos no que eu ontem durante o trabalho. programa, né? Não me lembro quem fez essa citação, acho que foi o Marco, falando do Robinson e da família Klein, e o Vanderlei, a equipe da Cigan, essa empresa gigantesca com base aqui na nossa Novo A Hamburgo. gente fez faculdade junto. Nossa, a empresa está construindo um prédio Me gigante lembro- aqui, no me ideal, lembro que fica pertinho de casa. eu até comentei contigo quando eu me formei em informática na Unicinos, depois fiz pós-graduação na URGS. E aí, junto, na época, a gente, acho que no final da faculdade estava criando o Cigan. E aí, quando saiu a Tecnopuc, eu já era empresário, a Tecnocinos, eu já era empresário, a gente fez parte da compra ali, que acabou não se concretizando, dos primeiros lotes. Isso eu estou falando de 89, 90, Tecnocinos, Tecnocinos. Né? Então, o que a gente está falando dentro disso, de 90 para cá, é semente, muita água, muito adubo para chegar onde está. Então, todo o processo que se tem é esse mundo de TI. Não, TI já era TI. Já era TI na minha época. Eu estou falando da minha época de vários anos atrás. Então, hoje tem... Naquela época teve gente nascendo, se formando e hoje está começando, já está trabalhando há um tempão no mesmo ponto. Então, Quantas empresas Novo Hamburgo tem de software, Marcelo? Não, um monte. E a área de serviço, com relação a Se nós software, parar é aqui, gigante. É 10, Não 12, tem limites. 15 É só de gigante, software de gestão. gigante, é Né, gigante. César? É muita coisa. E uma coisa. Peixe, ativa de TI. Várias. Mas uma coisa é essa questão da transformação. É importante citar essa questão de morte ou vida. Na prática, o ser humano é adaptável. Tem uma imagem antiga que, no meu ponto de vista, ela é muito clara, né? Não é o mais forte hoje que sobrevive. É o que se adapta mais rápido às mudanças. Então, a gente vê grandes indústrias ou corporações sofrendo porque não mudam, querem ser fortes, e outras que são mais ágeis estão conseguindo fazer essa mudança. E uma das mudanças que aconteceu no Brasil, voltando à questão da carga tributária, é que na década de 70, a carga tributária era 20% do PIB. Hoje, a carga tributária é quase 40% do PIB. Eu acho que a gente não pode até discordar, mas se fosse 50% e funcionasse tudo, seria bom. Fechava a conta agora. Fechava a conta agora. É assim que acontece. Se existisse retorno, né? Então, o que acontece? Novas formas de gestão. Eu vi um vídeo essa semana, agora, de um TED, chamado o Presidente, Vote para Presidente, Gaia.
Se vocês não viram esse vídeo, eu sugiro que vocês vejam. Tá? O que é Gaia? Gaia é uma inteligência artificial. Gaia é terra, né? Sim, é do próprio Avatar também, aquele filme e tal, mas é justamente nessa conotação. Foi uma palestra de 18 minutos feita por uma inteligência artificial. Ou seja, botaram uma tela e a inteligência artificial de Gaia fez a campanha para ser presidente do Brasil. Foi muito interessante aquela palestra, porque mostrou de uma maneira ou de outra a revolução da tecnologia que está chegando cada vez mais próximo de nós. Então, essa questão da inteligência artificial, que é um dos aspectos... Vota na Gaia? Eu não sei. Que partido é a Gaia? Foi uma palestra, não sei dizer. Que orientação ela Pelo tem? nome Não é sei, PSOL. Não sei. Pelo nome é PSOL. Não sei, não quero saber. Mas a inteligência artificial por si só, hoje a IBM, por exemplo, ela disponibilizou gratuitamente na internet para qualquer pessoa usar a inteligência artificial Watson no mundo inteiro. Então a inteligência artificial está à nossa disposição em vários aspectos e situações. Você pode usar no seu negócio, pode usar na sua vida pessoal. Então é o que nós conversamos antes de começar o programa. Tudo está tão disponível hoje, só que as pessoas não se deram conta disso. A gente precisa se dar conta e começar a usar essa situação. Mas, de novo, a questão da carga tributária. Se nós vamos inverter a pirâmide do Pacto Federativo, nós vamos ter que ter uma outra governança nas cidades, nos estados e no governo federal. Sem dúvida. Então, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de legislação, nós estamos falando de licitação. Nós estamos Ou falando seja, de sistema, nós falar estamos falando de é processo, fácil. de estrutura. Falar é fácil, de tudo mudar isso. a lei. Uma revolução total. A mudança da lei é o E começo. se tu coloca 40% mais a carga trabalhista, aí tu vai saber quanto é que a gente paga hoje como empresário do outro lado. Mas saber que já é verdade, isso que está funcionando, que tem aqui em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, empresas aceleradas, startups, projetos como esse que o Copete trouxe para a TV recentemente, desses 5 garotos que participaram do concurso Da Renault. estimulado pela Que eu Renault. gravei. Não, foi ele. O Marcelo também, mas a Copete tinha feito a matéria Sim, antes. o Copete comentou dele e eu acabei gravando com os guris. Tem o isso. do Fizemos Renault estação, Experience. fizemos estação só com ele, junto com o Heinz, o Drebs também, não o Heinz. Me ajuda, Copete. Que coisa feia agora, filho do seu Heinz, que não o Jackson. Enfim, isso é verdade aqui já para nós. Isso já está acontecendo. Gente daqui que sai aqui, formado pela nossa Liberato, Suzano Cacuta, formado Estão pela apresentando o projeto na Renault na França. Estão indo para a França. Já embarcou o carro, né? O protótipo já está indo para lá. O Ângelo Pilinheiro está na audiência, dando boa noite para a bancada e dizendo minha referência de inteligência artificial. Filmes Gattaca e, mais recentemente, Transcendence. Tenho um pouco de medo. O Copete está dizendo... Fugiu aqui, Copete. Igor Dreves. Obrigado, Copete, por me salvar. Copete é Uma ligadão. brilhante participação. O Igor que vive isso aqui, e mundo afora, né? Com A certeza. realidade da... Start SA. Isso aí, Start-se. Start-se, né? Start SA. Start-se. Né? Senhores, fim de semana, domingo, Dia dos Pais. Que data é essa? A gente não teve como preparar nada muito especial, mas a gente tem um videozinho simbólico aqui, homenageando um dos nossos convidados dessa noite. Por favor. Feliz Dia dos Pais. Eu desejo um monte de beijos para você. E o que eu quero muito é ficar contigo pro resto do ano inteiro. Eu queria ficar contigo para sempre. E eu queria te encher de beijo e te encher de abraço. Beijo, tchau. Bom, domingo ele vai te encher de beijo, de abraço. Onde é que tu me tirou isso? Vai tirar isso, a gente aprontou pra ti. Muito bom. Eu acho que legal, você não contou que pra legal. ele que ele vai entrar agora, vai ser o apresentador agora do Vida Consciente. trocar. Esse que tá... Pô, Bem melhor que o Marcelo. né? bem melhor. Bem melhor que o favor, Marcelo. né? Pra quem não conhece, meu filho já participou um monte várias vezes daqui Sempre do tá com a gente programa. na bancada aqui. E ele disse, pai, não tem problema, eu falo lá, a gente vai pedir like lá no YouTube pra ti também, lá, fica tranquilo. Ele vai quebrar teu galho. Viu? O que o Rodrigo disse pra mim é, eu acho que tu tem jeito, o guri já tá mandando ver muito. Já era. Beijo, meu filho querido, meu coração. Eu também te amo muito e
aproveitando o momento aqui, não tem nada melhor, nada mais gostoso, nada mais verdadeiro, nada mais profundo. Hoje a gente está falando aqui dos pais, serve isso para os pais, e eu também pego carona para as mães, mas não tem nada mais profundo do que o amor de um filho. Então, faço aqui em primeira mão um agradecimento à surpresa aí do Rodrigo, Simone, sei lá quem mais aqui que me enrolou e colocou o Rafa nas câmeras, mas trazendo para vocês exatamente isso, esse ponto que a gente tem que levar para a nossa vida e que a gente tem que, todo dia, quando acorda, quando a gente tem a capacidade ali de estar só com a gente, de olho aberto, lembrar que o peso de um amor de um filho, de um pai, de uma mãe, seja a gente neto, seja a gente filho, seja o que for, é muito grande. E se a gente levasse isso para o nosso do dia a dia, para a nossa humanidade, para as pessoas que estão do nosso lado, e a gente pudesse lembrar que quem está do nosso lado é tão filho quanto, e tão pai quanto, e tão mãe quanto, e a gente pudesse deixar andar de forma fluida esse amor que a gente tem, seria algo tão mais normal, tão mais gostoso, e a gente poderia entender que a humanidade ela é tão simples assim, como uma criança desejando o que passa de forma tranquila, de forma natural, de forma gostosa no coração dele, que é isso, o carinho de todo ser humano é igual. Não interessa quem está lá. Eu tenho meus erros, sou pai, e a gente sabe que a gente também é duro com os filhos, e mesmo assim eles nos amam. A gente também tem e poderia e deveria fazer isso para cada um que está do nosso lado, seja quem for, seja o que nos buzina na esquina, seja o chefe, seja o companheiro. Então, fica aí aproveitando o gancho, Rodrigo, esse abraço aí, em meu nome, acredito que em parte aqui do nosso pessoal e de todos os pais aí para esse domingo aí que se aproxima. Um beijo no coração de todos. Karina, tu foi meio chama pai, né? Eu fiquei um pouco pai, por uma questão da vida. Eu acabei a partir a Cecília tinha 16 anos e o Micael 14, Hoje já são adultos, enfim, já tenho netos, Mas, enfim, um período... Perdeu teu esposo, Eu perdi meu esposo muito, muito cedo, E, então, virei pai, Mas Tu ganha presente dos pais? Como é que é isso? Não. Na verdade, o meu pai, os meus filhos têm referências, Aí o meu pai, o avô, é que fica mais nessa... E meu pai tem um detalhe, ele faz aniversário dia 13 de agosto. Não, dia de sorte, segundo ele, tá? Então, dia 13 de agosto. E às vezes cai junto com o dia dos pais. Junta tudo, mas sempre junta de um jeito ou de outro, Então, é uma referência, assim, para nós como pai. Seu Wilson Moraes. Wilson Moraes. Então, a gente tem essa referência. Mais um grande empresário do calçado da nossa região aqui. A família de empresários calçados. O irmão também, O Pedro Paulo Moraes também, dos calçados Miller, antigamente o pai dos calçados Eneri. Realmente, essa empresa calçadista, ela está no nosso DNA. Não tem como, colocar de lado isso, Ou seja, pai de muita gente ao longo da caminhada dele, Com certeza, Foi se tornando pai de muita gente. Como é que vai ser Dia dos Pais aí com a família, seu Renato, teu guri? Cara, vai ser muito bom. Domingo, como é Dia dos Pais, a gente vai almoçar na casa do meu pai e da minha mãe. Quero mandar um abraço pro Renatão, que está com 75 anos. Outro grande empresário, empreendedor da nossa cidade. Verdade, está escrevendo o livro dele. Opa, isso é uma boa notícia. Isso é uma novidade que eu quero trazer para vocês. Tudo que ele não poderia contar, inclusive? Isso eu não posso contar. Tá provocando aí, Ele vendeu o livro, Rodrigo? É que assim, tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3. Começa pelo 3, então. Então vamos lá. E tem a biografia não autorizada. Feliz Dia dos Pais a todos. Agradecer ao meu pai, que foi uma inspiração e continua sendo uma inspiração para mim. E ao meu filho também. E a todos os pais que são pais de coração. Nós temos os pais de sangue, que a maioria de nós teve, mas tem os pais de coração que adotam, tem aqueles que cuidam de pessoas que não são da sua família. Então, eu quero render também a minha homenagem a esses pais
que muitas vezes tem tanto amor no coração e tanta gente que se diz excluída, ou pessoas que têm deficiência física, ou pessoas que foram abandonadas e são abarcadas por esses anjos, né? Os pais, ou o pai, né? Ou mãe, enfim. Mas eu quero mandar o meu respeito, o meu abraço a essas pessoas. O Ângelo está dizendo aqui, Karina, que tu é uma grande guerreira. Sorte dos filhos te terem. Dos teus filhos obrigada. te terem. Wilson, como é que tu vive esse dia? Assim, é um dia no calendário, como todos os dias é dia do pai, todo dia é dia da mãe, todo dia da mulher. Mas é um dia para reflexão em torno dessa figura, né? Que tu és e que tu teve o teu também, né? Eu tive, como todos, né? E Por enquanto. né? A inteligência artificial está aí. Não é assim. Não é assim. Fecha a parede. Não é assim. Olha, essa parte eu quero deixar bem claro. Mesmo que tenha inteligência artificial, eu gosto do método tradicional. Tu é analógico. Eu sou analógico. Eu Vamos prefiro o continuar método lógico em analógico. algumas coisas, né? A minha comemoração será à distância, né? Como eu converso com a Isadora todos os domingos, pelo Skype ou pelo WhatsApp. Essa semana eu já até mandei, ela queria me dar um presente, eu falei, não, fica tranquila, eu já mandei para ela, tem 3 boletos meus que vencem segunda-feira que vem, ela deve estar recebendo amanhã, aí ela já paga os Via boletos. eletrônico, né? Tranquilo. Manda o né? DDA. Eu mandei os boletos para ela só digita lá o código de barras e Karina, paga. manda sem teu problema e-mail. A Isadora, manda teu e-mail. Mas é tranquilo, é tranquilo. Ô, Wilson, teu ponto final, então. Meu ponto final. Bom, tem que ser rápido, né? 2 A coisas. gente tem a pauta do STF, que a gente não conseguiu chegar nela. Eu vou falar rapidamente sobre Por favor. isso. Alcirene de Oliveira, ela faleceu em 2017. Ela era uma ex-integrante da Associação de Doentes Renais Crônicos. Ela precisava de um medicamento importado de alto custo. Desde 2011, está no STF um recurso extraordinário que ainda não tem previsão de ser julgado. Né? Ontem, o vagabundo bêbado que está em Curitiba era para ser mandado para Tremembé, né? A prisão, em São Paulo. Inacreditavelmente, os juízes do STF cancelaram a pauta do dia e em 40 minutos eles resolveram, por uma votação de 10-1, que ele deveria ficar em Curitiba. Então, assim, como nós temos uma gravação de uma conversa dele com a Dilma, que ele diz que nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Parece que ela deixou de ser acovardada e realmente ela assumiu que é um puxadinho do PT só, a Suprema Corte Brasileira. Eles, mais uma vez, rasgaram a Constituição e rasgaram muito bem. Porque se alguém tinha que questionar a decisão que a juíza da primeira instância tomou, era o TRF4. O Supremo, o que eles fizeram ontem, não era função deles, né? Inclusive com o apoio do senhor Rodrigo Maia e tudo. E, para encerrar, o meu outro ponto é um ponto local aqui, né? Os famosos concertos que estão, as mudanças no centro da cidade. Eu gostaria de conseguir enxergar a linha que divide as necessidades da engenharia para fazer todos os concertos com o marketing político. Porque o que está acontecendo no centro, eu particularmente acho um absurdo o modo como estão sendo feitas as coisas, né? Então, para mim, já está começando a ser assim, é mais uma coisa de marketing político do que necessidade de engenharia realmente para fazer as coisas do jeito que elas estão sendo feitas. Tu acha que tu diz pela demora? Pela demora e pela Elas existiram e a gente eu tenho a impressão tá discutindo a existência delas? tem que ser feito, tem que ser nossa, feito, pelo lógico. amor de Deus. Mas assim, Que bom. é uma bagunça planejada, me parece, né? E para mim cheira marketing político. Mas tudo bem, vamos ver, o futuro dirá isso Tu tudo. chegaste a acompanhar o programa e estava o secretário com a gente aqui. Sim, cheguei. Mas coloca teus questionamentos a ele pontualmente, que fatalmente ele vai nos responder. Não, né? claro, O secretário claro, Reis, eu farei isso. Papo reto, assim. Papo fino. Não, é tranquilo. Bem, César, quer fazer um comentário ainda? Não. Karina Moraes, ponto final? Não, eu só gostaria de lembrar que a gente fez 13 anos da Lei Maria da Penha e esta semana nós tivemos o 4º seminário. Queria mandar um abraço especial para a coordenadora de políticas públicas para mulheres, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Eliane Bengenstein, dar os parabéns para ela por esse evento, que reuniu mais de 200 pessoas lá
E 10% desse público, homens, né, fazendo parte desse público. Tem aumentado. Apesar de que a gente tem, através da Guarda Municipal também, né, a gente tem uma presença masculina também, né? Temos as guardas municipais, mulheres, mas também tínhamos lá a presença de guardas municipais, homens, né? E é importante que eles participem dessa conversa. E a gente está numa mesa aqui em que eu sou a única mulher, né? Mas eu achei tão interessante que aqui a gente falou sobre paternidade, agora com a proximidade do Dia dos Pais, e a gente já nota na nossa sociedade, como vocês, assim, pessoas que realmente sabem educar os filhos para uma sociedade mais igual em direitos entre homens e mulheres. Eu acho bem bacana. Ele fala tanto carinho da Isadora. Mas tem uma questão que nós temos que levantar. Não pode ir muito adiante. Sim, do machismo, né? Por que no apiário tem só rainha? Por que não tem rei? É verdade. Eu acho que tem que discutir esse ponto. Vamos discutir Depois eu conto. Como ponto final, eu queria colocar duas coisas que estão ligadas. Primeiro, dentro do que a gente comentou, eu tenho um afilhado, tá? Um afilhado social, desde fevereiro desse ano. Considero o Cauã, considero como meu filho, tem 10 anos, convive na minha casa, convive com a minha família. É uma das bênçãos que eu tenho aí do ano. Recomendo e tenho a dizer que isso é uma coisa que todos podem e devem fazer. Tá? Então, beijo, Cauã, e a todos os que se colocam nessa situação. E, acima disso, eu queria levantar um segundo ponto, que é essas crianças passam por várias dificuldades e não preciso trazê-las todas aqui. Semana passada, domingo à noite, exatamente, fui levá-lo em casa, vai à volta das férias, segunda-feira, e a mãe social, tem uma mãe e um pai social na casa, me informam, olha, ele está trocando de colégio. Essa criança tem 10 anos, está fazendo 11 agora esse mês, está na 3ª série, teve reprovação num ano e tende a ter isso novamente esse ano. Ou seja, tem dificuldades na escola. São 12 crianças vinculadas a essa casa, em torno disso. E foi informado que foi cancelada a van que os levava para o colégio. Ou seja, todas essas crianças terão de trocar de escolas no meio do ano letivo de uma forma totalmente abrupta. Cancelado pela prefeitura. Cancelado pela A gente vai retomar esse assunto, Marcelo, na próxima semana e vamos trazer essa resposta aqui de por que isso não está. Tem que trazer a resposta para ti, Eu acho que isso é uma informação extremamente crítica e eu queria deixar aqui essa questão em voga aqui no programa. Muito bem, o Clóvis Vigiales na audiência, dando um abraço à bancada, beijo da Karina Moraes, dizendo que amor, Marcelo Antunes. E o Marcelo Fernando de Dermatos na audiência também, sendo observado leis na programação, não vejo problema. Onde a inteligência artificial não possa alterar. Abraço pro Canísio, o Wilson está desesperado aqui. Não te mandou esse abraço, Canísio. Canísio! Está tremendo aí. Beijo, Canísio. Beijo, Ele tá em Canísio. estrela. Feliz Dia dos Pais a todos. Uma boa dica para esse fim de semana. Pega teu pai, vai passear. Tem bons restaurantes na nossa cidade, na nossa região. Nós temos o restaurante Roche lá na cidade de Atiradores de Lomba Grande. Um novo restaurante em Lomba Grande, o nosso Café Colonial da Lomba. Excelentes programas para fazer em família. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.